E se eu te dissesse que a forma como você fala consigo mesmo define não apenas o que você sente, mas o que você se torna? Pense nisso. Todos os dias, você conversa com alguém que tem mais poder sobre sua vida do que qualquer pessoa no mundo, você mesmo. Mas a maioria dessas conversas é silenciosa e cruel. Você se chama de burro, fracassado, azarado. Repete que nada dá certo, que o mundo é injusto. E a vida, obediente, apenas confirma essas ordens. Agora, imagine o oposto. Por 5 dias, você decide falar com a voz de um imperador estoico. Cada frase que sai da sua mente se torna um comando de força, de clareza, de domínio interior. Não é magia, é neurociência e filosofia trabalhando juntas. O que você fala é o que você planta, e o que você planta inevitavelmente cresce. A mente humana é um jardim invisível que nunca para de crescer. O problema é que a maioria das pessoas nunca percebe o que está plantando. Enquanto você vive o dia a dia, entre preocupações, obrigações e ruídos, externos pensamentos vão sendo lançados como sementes silenciosas. E como qualquer jardim, ele não distingue o que é flor e o que é erva daninha. Simplesmente faz crescer o que você cultiva com mais frequência. Quando você se repete, nada dá certo, eu não sou bom o bastante, ou as pessoas sempre me decepcionam, está irrigando a terra com veneno. Sem perceber, constrói uma paisagem mental árida, onde a dúvida e o medo se tornam sombras constantes. E o mais curioso é que depois de algum tempo, essa paisagem se torna o filtro pelo qual você enxerga o mundo. Você não vê mais o que é, vê o que acredita ser. É como usar óculos escuros em um dia ensolarado. O sol continua brilhando, mas você só enxerga a sombra. Os antigos estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, entendiam que o verdadeiro campo de batalha não era o mundo, mas o próprio pensamento. Eles ensinavam que o homem que não domina sua mente é como um jardineiro que deixa as ervas crescerem até sufocar as flores. Por isso, a primeira lição deste desafio é simples, mas exige coragem. Observar o que você anda dizendo a si mesmo. Perceber que cada frase repetida internamente é uma semente lançada no solo fértil da consciência. E decidir, a partir de agora, o que realmente merece florescer. Durante os próximos 5 dias, você vai falar consigo mesmo de um modo diferente. Vai plantar pensamentos de força, de clareza e de autodomínio. E, como um bom jardineiro, vai regar essas sementes todos os dias com atenção e propósito. No começo, o terreno pode parecer duro, infértil, resistente. É normal. Uma mente acostumada à autocrítica e ao pessimismo reage com desconfiança quando você tenta trazer luz. Mas basta persistir. Assim como o sol da manhã quebra o gelo da madrugada, palavras firmes e conscientes começam a aquecer o solo interno. E, de repente, você começa a notar algo sutil. As reações mudam, o olhar muda, até o corpo parece mais leve. A paisagem mental começa a florescer. O jardim, antes tomado por espinhos, dá espaço a uma nova vida. É nesse momento que você entende o que os estoicos quiseram dizer quando afirmaram que o homem sábio governa o império mais difícil de todos, o império da própria mente. Porque é ali, e só ali, que toda mudança verdadeira começa. 5 dias. Parece pouco, não é? Mas o tempo é relativo quando você decide mudar de dentro para fora. 5 dias podem ser uma eternidade para quem vive repetindo padrões que o prendem, ou o início de uma revolução silenciosa para quem escolhe agir com consciência. A mente humana, quando submetida à intenção, reage rápido. Ela precisa apenas de uma fagulha de consistência para começar a se reorganizar. É por isso que o desafio dura 5 dias. É o intervalo perfeito entre o que ainda é dúvida e o que começa a se tornar convicção. É um período curto o suficiente para não haver desculpas e longo o bastante para quebrar a resistência inicial da mente. Essa voz interna que diz, isso não vai funcionar. No primeiro dia, você talvez se sinta ridículo falando sozinho. É o ego tentando preservar o velho território. No segundo, as palavras começam a soar menos forçadas, quase familiares. No terceiro, surge uma percepção. Algo em você mudou de ritmo. O mundo parece responder de maneira diferente. No quarto dia, há um estranho senso de domínio, como se o caos externo já não tivesse o mesmo poder. E no quinto,
vem a constatação mais poderosa de todas. O mundo não mudou. Você mudou. E porque você mudou, o mundo finalmente te enxerga com outros olhos. Essa é a essência do poder dos 5 dias. Um pequeno lapso de tempo onde você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o arquiteto delas. É como se estivesse calibrando novamente a bússola interna, ajustando o norte da mente para apontar não mais para o medo, mas para o controle. O segredo está na continuidade, não na intensidade. Você não precisa de 10 horas de treino mental, mas de 5 minutos de fala intencional, repetidos com propósito e emoção real. 5 dias são o ponto de partida, a primeira rachadura no muro da inércia. Pense em um guerreiro afiado após dias de treino contínuo. No início, seus golpes são desajeitados, mas com cada repetição, ele se torna mais preciso, mais firme, até que o movimento certo deixa de exigir esforço. Ele apenas acontece. Assim é a mente após 5 dias de disciplina verbal. As frases que no início exigiam esforço passam a surgir naturalmente, como reflexo. O cérebro entende o novo comando e o corpo o segue. Você começa a viver o que diz e o que diz começa a moldar o que vive. É nesse ponto que o impossível deixa de parecer distante e começa a se tornar questão de tempo. Tudo o que você precisa para começar essa transformação cabe em 3 frases, simples, diretas, mas carregadas de poder. 3 declarações que funcionam como códigos mentais capazes de reorganizar o modo como você percebe o mundo e, por consequência, como o mundo reage a você. Elas não são mantras de otimismo vazio, mas comandos estoicos, instruções que comunicam à sua mente como ela deve se comportar diante das tempestades da vida. A diferença entre quem se deixa dominar pelo caos e quem o atravessa com serenidade não está na sorte, mas na linguagem interna. O estoico entende que antes de vencer qualquer batalha externa, precisa vencer a guerra invisível que acontece dentro da própria cabeça. Quando você diz a si mesmo, eu controlo minhas reações, não o mundo, está desenhando a linha entre o que depende e o que não depende de você. É um lembrete poderoso de que não há controle sobre os ventos, mas sempre há sobre o leme. Essa frase é o antídoto contra o desespero, porque ela te lembra de voltar ao centro quando tudo à volta desmorona. Já ao afirmar, nada pode me abalar sem a minha permissão, você impõe autoridade sobre suas emoções. É um decreto silencioso, uma fronteira intransponível. O mundo pode tentar te provocar, mas só te derruba se você consentir. E quando repete, meu tempo é precioso, demais para ser desperdiçado, você planta a semente da clareza. A noção de que foco é a forma mais pura de respeito próprio. Cada vez que pronuncia essas palavras, você envia ao seu cérebro a mensagem de que a dispersão é o inimigo e a presença é o seu trono. Mas o verdadeiro poder dessas frases não está no som delas, e sim na convicção com que são ditas. É por isso que tantos fracassam em suas tentativas de mudar, porque falam como quem lê um bilhete, e não como quem dá uma ordem ao próprio espírito. O estoico fala com firmeza porque sabe que está instruindo o soldado mais difícil de comandar, ele mesmo. Repita essas frases logo ao acordar, antes de dormir e principalmente nos momentos em que a vida parece testá-lo. Você perceberá algo sutil, quase imperceptível. Sua respiração muda, seu corpo se endireita, seu olhar se torna mais firme. A linguagem cria postura e a postura cria destino. Essas 3 frases não são apenas declarações, são trilhos mentais que conduzem sua energia para onde ela precisa estar. No começo, você as repete para acreditar, depois acredita porque as repete, e de repente, sem perceber, elas deixam de ser algo que você diz e passam a ser algo que você é. Nenhuma transformação é completa até ser testada. A vida, com sua precisão quase pedagógica, sempre coloca à prova aquilo que você diz acreditar. É fácil repetir frases de força quando tudo está em ordem, mas é nas horas em que o chão treme que a mente revela quem realmente está no comando. Durante os 5 dias do desafio, haverá um momento inevitável em que o mundo parecerá conspirar contra sua calma. Uma discussão, uma perda, uma crítica injusta, um contratempo inesperado.
Algo surgirá para testar a solidez do seu novo alicerce interno. É exatamente aí que o treinamento começa de verdade. O homem comum encara os obstáculos como interrupções do caminho. O estoico, ao contrário, entende que o obstáculo é o próprio caminho. Quando o caos aparece, ele não se desespera. Ele observa, respira e lembra: nada pode me abalar sem a minha permissão. Essa frase se torna escudo e bússola. Em vez de reagir impulsivamente, ele age com lucidez. O problema que antes seria um gatilho de descontrole, agora se transforma em um campo de prática, uma arena onde o caráter é lapidado. É nesse ponto que a filosofia deixa de ser teoria e se torna carne, gesto e decisão. Imagine um guerreiro em meio à batalha. As flechas cortam o ar, o barulho ensurdece, mas ele mantém o olhar firme, o corpo ereto, o coração sereno. Ele não controla o que vem de fora, apenas o que parte de dentro. Essa é a postura estoica diante do teste. Permanecer centrado quando todos os outros se perdem. Cada crise se transforma em um treino disfarçado. Cada frustração em uma oportunidade de se fortalecer. Porque a vida não te pergunta se está pronto. Ela te treina até que esteja. E quando você atravessa esses testes sem perder o eixo, algo extraordinário acontece. O respeito começa a substituir o medo. As pessoas notam que há algo diferente em você. Uma calma que não é passividade, mas poder silencioso. A força não vem de gritar mais alto, mas de permanecer imperturbável quando o mundo tenta te desequilibrar. A verdadeira vitória não é vencer os outros, mas vencer a si mesmo no instante em que tudo o convida a desistir. Esse é o momento em que o desafio dos 5 dias deixa de ser um exercício mental e se torna um marco. O nascimento do homem que aprendeu a transformar provações em ferramentas de crescimento. Algo fascinante acontece quando você muda a forma como fala consigo mesmo. O mundo, de maneira quase mágica, começa a reagir de outro modo. As pessoas passam a te observar com um olhar diferente, como se percebessem uma nova presença em você, uma energia silenciosa que não existia antes. É que, sem perceber, você alterou o seu campo de influência. A linguagem que domina sua mente também modela o seu corpo. O tom da sua voz se torna mais firme, sua postura mais ereta, e o modo como caminha transmite segurança. As palavras que antes te enfraqueciam agora se transformam em sinais de autoridade. O mundo capta isso, mesmo sem entender o porquê. De repente, situações que antes te desestabilizavam já não têm o mesmo peso. Aquela crítica que te tirava o sono se torna apenas um ruído distante. A provocação que antes inflamava a raiva agora desperta um leve sorriso. A dúvida que te paralisava dá lugar a uma estranha calma. É como se você estivesse olhando tudo de um ponto mais alto, enxergando a vida com uma clareza que antes parecia inalcançável. E é aí que surge a consequência natural da evolução. Algumas pessoas vão se aproximar de você, buscando essa estabilidade que não encontram em si mesmas. Outras, porém, vão se afastar, incomodadas com a sua serenidade. Isso é o preço da lucidez. Quando você muda internamente, inevitavelmente rompe com um ambiente que se alimentava da sua insegurança. O homem que começa a se respeitar passa a se tornar uma ameaça para aqueles que tiravam proveito do seu desequilíbrio. Vão te chamar de frio, de distante, de arrogante. Mas o que realmente aconteceu é que você parou de se curvar, de se justificar, de mendigar aprovação. Você simplesmente entendeu que a paz não se negocia. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a tranquilidade de quem não depende mais do caos dos outros para manter o próprio equilíbrio. É o ponto em que o seu silêncio começa a ter mais peso do que qualquer argumento. O respeito que vem de fora é apenas o reflexo do respeito que você consolidou por dentro. E a cada dia em que mantém essa coerência, o mundo aprende a te tratar de acordo com o padrão que você estabeleceu. Você se torna, então, não um homem que reage, mas um homem que dita o ritmo. O universo começa a se ajustar à sua frequência, e essa é uma das maiores provas de que a verdadeira transformação aconteceu. Mas chega um ponto em que apenas repetir já não basta. As palavras são o início, o fogo que acende a chama, mas é a ação que a mantém viva. De nada adianta dizer eu controlo minhas reações,
Se diante da primeira provocação você explode, ou afirmar, meu tempo é precioso, e continuar desperdiçando horas com distrações e pessoas que te drenam. O verdadeiro poder das frases está em torná-las conduta, em transformar o verbo em movimento. É nessa transição, do falar ao agir, que o estoicismo deixa de ser filosofia e se torna uma forma de vida. Quando você passa a agir como quem acredita no que diz, a mente entende que não há mais volta. É como ensinar a si mesmo pela prática o que as palavras tentavam explicar. Cada gesto se torna um lembrete, cada decisão, uma prova, e cada vitória silenciosa, uma confirmação de que você está moldando a própria identidade. O homem que diz, eu controlo minhas reações, precisa demonstrar isso na rotina, quando é contrariado, quando o imprevisto chega, quando o mundo parece te testar. É nesses momentos que você deve agir de acordo com a sua nova voz interna. Firme, calmo, inabalável. Os estoicos ensinavam que o caráter se revela não nas palavras ditas em tempos de paz, mas nas atitudes tomadas em tempos de caos. Por isso, o desafio dos 5 dias é apenas a fundação. A construção real começa quando você transforma suas declarações em hábitos. A cada vez que você reage com serenidade, em vez de fúria, corta um comportamento inútil ou escolhe o silêncio ao invés do orgulho, você reafirma que a mente está no comando. É como se, a cada decisão, você reforçasse os muros da fortaleza interior que está construindo. E o mais impressionante é que, com o tempo, essa coerência cria um poder magnético. As pessoas confiam em quem é constante, porque sabem que a palavra desse homem tem peso. A integridade é a forma mais silenciosa de influência. Não é preciso gritar, nem convencer. Basta viver o que se prega. Então, a partir de hoje, deixe que suas ações falem a língua das suas frases. Porque quando as palavras e os gestos se tornam uma só coisa, a dúvida desaparece, a mente se alinha e a vida começa finalmente a obedecer aquilo que você diz. Ao final dos 5 dias, algo muda de maneira quase imperceptível, mas profunda. Você percebe que não está apenas repetindo frases, está vivendo aquilo que antes soava como promessa. As palavras que um dia foram ensaio, agora são reflexo natural. A mente, treinada e obediente, começa a operar sozinha sob novos comandos. É o momento em que você entende o que os antigos estoicos chamavam de autodomínio absoluto. O ponto em que pensar com clareza já não exige esforço, e agir com firmeza se torna instintivo. A prática vira essência. O exercício vira identidade. Você já não tenta ser forte. Você é. Esse é o início de um ciclo infinito. A palavra que você pronuncia cria sua postura. A postura atrai a reação do mundo e a reação do mundo te obriga a refinar novamente a palavra. Assim, a evolução nunca termina. A cada volta desse ciclo, você se torna mais consciente, mais seletivo, mais centrado. A antiga necessidade de provar algo desaparece. Você para de buscar aprovação e começa a buscar coerência. A tranquilidade substitui a ansiedade e a presença se torna o seu escudo. O homem inabalável não é o que não sente, mas o que sente e, ainda assim, permanece inteiro. Com o tempo, o que começou como um simples desafio de 5 dias se transforma em uma filosofia de existência. Você passa a compreender que o domínio da mente é o verdadeiro poder, não o controle sobre os outros, mas o controle sobre si mesmo. Quando o caos vier, você o receberá com serenidade. Quando a dor aparecer, a enfrentará com propósito. E quando a dúvida tentar voltar, bastará lembrar: eu já atravessei tempestades piores e continuo de pé. Essa consciência cria um tipo de confiança que ninguém pode te dar e ninguém pode tirar. No fim, o estoicismo revela sua maior verdade. O impossível não se conquista de uma vez. Ele se constrói aos poucos, palavra por palavra, atitude por atitude. O homem que fala consigo mesmo com sabedoria cria uma realidade que obedece à sua voz. É por isso que o mundo respeita o homem que se respeita, porque a firmeza que vem de dentro se torna uma força que o universo inteiro reconhece. Então, fale assim por 5 dias. Apenas 5. E quando perceber, não será mais um exercício. Será quem você é.
O homem que aprendeu a comandar o único império que realmente importa, o império da própria mente. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm a disciplina e a profundidade necessárias para ir até o fim de uma reflexão como essa. Isso prova que você está entre os que não se contentam em viver no automático. Você busca sabedoria, força e crescimento real. E é exatamente essa mentalidade que diferencia quem apenas ouve sobre o estoicismo de quem o pratica de verdade. Antes de encerrar, quero te convidar a continuar essa jornada de autodomínio e clareza mental através do meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo, disponível na descrição. Nele, eu reuni os ensinamentos mais poderosos dessa filosofia milenar e os transformei em ferramentas práticas para o seu dia a dia, para que você possa construir uma mente inabalável, firme diante da vida e guiada pela razão. Se essa mensagem te inspirou, deixa o teu comentário aqui embaixo. E se talvez você não saiba o que escrever, apenas digite gratidão para que eu saiba que você ficou comigo até o fim desse vídeo e que faz parte desse grupo de buscadores de sabedoria que não param de evoluir. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, toda semana, compartilhamos novas reflexões que fortalecem a mente e alimentam o espírito. E se você quiser apoiar de forma mais direta o nosso trabalho e contribuir para que esse conteúdo continue crescendo, clique no botão Seja Membro e descubra as condições e vantagens exclusivas para patrocinadores deste projeto. E claro, não saia ainda. No final deste vídeo, vou deixar 2 novas recomendações com mensagens que podem transformar sua maneira de pensar, viver e reagir ao mundo. Continue essa jornada, porque o conhecimento verdadeiro é o único investimento que multiplica tudo o que você é.